Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal do David Sharp, porque o YouTube desmonetizou o Antenados na Jogada, falando que não era um conteúdo original. Então, se o YouTube acha que a gente não produzia um conteúdo original, então a gente faz o que aqui no canal do David Sharp? Aliás, deixa sua inscrição, muito importante aqui, se inscrever. Vamos tentar pegar a monetização aqui para tornar esse aqui o nosso canal secundário, né? E o seu like também, obviamente, muito importante, assim como compartilhar o vídeo. Vamos falar aqui sobre o esculacho que Mauro César Pereira deu no Fernando Diniz, não diretamente, obviamente, mas falando que o Diniz foi amassado e foi muito mal. Mauro detonou o Diniz, vamos colocar aqui, vamos reagir juntos. Se o YouTube considera que o Antenados da Jogada não era original e o YouTube gosta disso aqui, então vamos fazer o que o YouTube gosta mesmo. Então vamos lá. A partir de agora a gente assiste aqui Mauro César Pereira detonando o Fernando Diniz e depois eu coloco a resposta do Diniz na coletiva para o Vitor Lessa, muito parecida com as respostas que o Diniz me dava, com as patadas no ano passado. Vamos lá. Eu venho falando aqui desde o começo do ano que o Fluminense não tem jogado bem em 2024, né? Inclusive falei isso depois da conquista da Recopa, né? Aí o torcedor cego, pelo fanatismo, ele fica zangado, mas é uma constatação, não é nem uma opinião, óbvio isso aí, só olhar para o jogo. Mesmo contra a LDU, o time lutou muito, mas não jogou bem. E o Fernando Diniz, o dinizismo virou uma seita, né? E aí tem aqueles que... Não é a única seita em vigor no futebol brasileiro, tem mais seitas por aí, aqueles caras que têm os seus seguidores incondicionais, isso é péssimo, inclusive na imprensa. Então você tem gente ali que, porra, cara, o cara acha que o Diniz vai estar sempre certo. E tem os que detestam o Diniz e acham que ele está sempre errado. Não, uma coisa nem outra, né? E assim, outra coisa também importante, o Fernando Diniz, ele não é um revolucionário do futebol, ele não é o novo Cruyff, como disse lá o seu auxiliar, Eduardo Barros. né, para o UOL. Não tem cabimento, isso é uma bobagem colossal. O Diniz só tem uma coisa diferente da vala comum que imperou no futebol brasileiro durante um bom tempo, de técnicos de rejeição à bola conseguindo sucesso. E foram nomes importantes, que ganharam títulos com times que não gostavam da bola, jogando no erro do adversário, jogando ali muito fechadinho, uma bolinha parada, e aquilo ali afundou o nível do futebol brasileiro. Foi muito bom para o clube que foi campeão, para o técnico que ficou na história, legal, mas em termos de desenvolvimento do jogo, de melhoria do jogo, teve nada, mudou para trás. E ele tem um diferencial, sim, em relação a essa vala comum, que é o camarada que não rejeita a bola. Mas leva isso a um nível assim, de irresponsabilidade, como, por exemplo, a troca de passes numa zona extremamente perigosa e desnecessária. Quando você tem que ter algumas soluções. Está sob pressão, a bola está na pequena área, tem que ter uma maneira do goleiro, dos zagueiros, que tem a bola nos pés, sair com uma bola lançada, uma bola longa, buscando. É um centroavante que faz um pivô, é um jogador que se posiciona na faixa lateral do campo para tentar dominar essa bola, depois da primeira linha do adversário que te marca ali no seu próprio campo, para tentar desenvolver uma jogada. Não dá para você ficar toda hora fazendo a bola desfilar na pequena área. Fizeram essa brincadeira contra o Manchester City. Ai, que legal, que maravilha, 4-0 no lombo, irmão. E não jogaram os principais jogadores alguns dos principais jogadores do City. O Guardiola depois fez um elogio, claro, para ele estava melzinho na chupeta. Venham todos os anos assim, ó, jogar comigo assim, que eu vou passar aqui, vou levar, cumprir minha obrigação, levar minha taça, ganho de 4-0, foi contra o Santos, foi contra... Tá ótimo assim. E muita gente se iludiu com aquilo, quando na verdade o time não competiu. E sábado também não competiu. A ilusão do final de semana para os dinizistas foi, no segundo tempo, o Fluminense estava melhor. Segundo tempo, gente, o Flamengo vencendo o jogo, chamou o Fluminense para o seu campo, teve um momento que o Fluminense teve uma chancezinha ali, né? Mas o Rossi não fez nenhuma defesa. Chance do Arias. Mas estava na cara que o Flamengo estava com a arma pronta, que era jogar no contra-ataque. Tinha Luiz Araújo, tinha Cebolinha, os caras rápidos nas pontas. Teve uma primeira chance com o Cebolinha, a bola acabou, a jogada não se desenvolveu. Depois a saída de bola com o Thiago Santos, que não é o André, obviamente, para sair jogando. Erro de passe, bola roubada, mete no Cebolinha. E aí a falta violenta, o juiz não teve coragem de expulsar de primeira, que era uma expulsão óbvia, precisou do VAR, mas aí mostrou o cartão vermelho, e ali o jogo se resolveu por completo. E não tomou uma goleada, porque no equilíbrio proposto pelo Tite, né, você ainda tem aí um ponto de desequilíbrio, que é o mau aproveitamento das chances criadas pelo Flamengo, que é um crônico e antigo problema do time, com diferentes técnicos e com mudanças de jogadores. Perde-se muito gol, muito gol. Então o Flamengo poderia ter goleado o Fluminense. 2-0 foi baratíssimo. Quando estava 11-11 já estava barato, o gol demorou a sair o primeiro e depois ainda mais pela diferença ali com 11 jogadores contra 10. E aí as perguntas que são feitas na coletiva para o Fernando Diniz, ele usou a expressão pergunta fácil. Aí, logo na primeira resposta que ele deu para um colega lá do Rio que fez um questionamento até pertinente.
sabe? E aí fala que ele não errou. Como ele não errou? Ele colocou o meio campo com Ganso e Renato Augusto. Amigo, não é jogo de veteranos, domingo de manhã, na várzea. É jogo de campeonato oficial, dos times que são os 2 últimos campeões da Libertadores, né? Diga-se de passagem, do Maracanã. Peraí, não tem condições de jogar assim, gente. Aí no segundo tempo ele volta com o Marcelo. E o Marcelo, ele vai embora. Não quer saber que são 11 contra 10. O cartão amarelo para o Felipe Melo acontece porque o Marcelo estava lá na frente fazendo sei lá o quê, pelo time tinha que se organizar defensivamente, né? E o Felipe Melo sai de uma cobertura, dá uma rasteira lá, uma pancada do Bruno Henrique, toma o cartão. Ele é obrigado a tirar o Felipe Melo antes que ele perdesse mais um homem da zaga. Então foi um desastre a atuação do Fluminense. O Diniz foi muito mal e na coletiva acho que foi pior ainda, porque a dificuldade em reconhecer. Não adianta você falar a responsabilidade é minha. Ele acha muito interessante quando os técnicos falam a responsabilidade é minha, e daí? Mas a derrota é do clube, é do time. A minha responsabilidade é legal. Então podemos achar que toda demissão de técnico é justíssima, né? Porque a responsabilidade é deles. Porque assim, isso é uma muleta, gente. Não adianta você falar, é minha responsabilidade. Isso eu sei que é a sua responsabilidade, amigo. É óbvio. Você que escalou mal o time, você é o principal responsável. Mas e aí? Admita pelo menos, eu escalei mal, pensei numa coisa, deu certo, não deu certo, aconteceu outra. Gente, o De La Cruz jogou totalmente à vontade. O Arrascaeta não fez um grande jogo, mas ficou completamente à vontade. Por isso tu marcava. E o detalhe, uma pergunta que foi feita até pelo Caio Blois da Trivela. Foi até Caio a última Blois da coletiva. Ele deu um número. No ano passado, o Fluminense teve 23 expulsões no Brasileiro. Foi o time dos times da Série A, teve 23 expulsões. O maior número de expulsões. Segundo colocado, teve 18. E agora teve uma expulsão contra o Botafogo, do André, e agora a do Thiago Santos contra o Flamengo. E elas sempre em situações nas quais os zagueiros, os últimos homens da defesa do Fluminense, ficam extremamente expostos. O time é espaçado, desequilibrado, e simplesmente ele não admite isso. E é uma coisa a olhos vistos. Então, quando dá tudo certo, quando você vai para o ataque contra a LDU, é um cruzamento, foi um passe, né, do Samuel Xavier contra a cabeça do Arias, ele cabeceia no cantinho, time do sufoco, e aí com 10 homens, o time continua atacando, e o zagueiro lá, o lateral da LDU, faz um tolo pênalti, o Fluminense ganha a Recopa, o dinizismo aceita, né, brota dinizista por tudo quanto é lado. Ah, que maravilha, isso é um estilo de vida, é um conceito, não é porcaria nenhuma, é só um técnico de futebol, gente. Peraí. Ah, porque ele gosta da bola, ele gosta Mauro, da bola, pega o Graham leve. Potter gosta da bola, Ô, Maurinho. o Dezébio gosta da bola, o Kiko Setien gosta da bola, o Guardiola gosta da bola, entendeu? Tem vários técnicos na Europa que gostam da bola também. Aqui no Brasil também tem técnicos que estão por aí perdidos. Barroca? Na quarta-feira, o time do Bruno Pivetti, quinta-feira, Vasco e Água Santa. Água Santa gostava mais da bola do que o Vasco do Ramon Dias. Vários momentos do jogo. Ontem o Nova Iguaçu parecia gostar mais da bola do que o Vasco. Trocando passe, organizado e tal. Isso não é uma exclusividade do dinizismo, para jogar com a bola nos pés. Mais ou menos. Isso é uma bobagem colossal. Então, o que se viu no sábado foi o Fluminense mal e o Fernando Diniz muito mal mesmo. Isso foi, eu acho impressionante como, assim, os extremos. O fracasso na seleção brasileira, ele foi péssimo na seleção, os títulos conquistados, e essa estratégia de tirar zagueiro, jogar de qualquer forma, cara, isso parece coisa de, sei lá, parece o BKSS lá na Argentina, que é loucão, sabe? Os piores momentos do Sampaoli, coisas assim. E nem todo dia, gente, você vai ter um Ener Valencia do outro lado para perder 3 gols feitos. Nem todo dia isso vai acontecer. Diniz e Sampaoli, já os caras do Flamengo pareciam que baixou o caboclo Ener Valencia, que como perderam o gol. Mas ainda assim fizeram 2. E era para ser mais. E o Tite tem que arrumar esse problema das finalizações. O Flamengo ainda vai se complicar em algum jogo por conta desse tipo de coisa. E, para encerrar, o Cano, nos 2 últimos Fla-Flus, não conseguiu uma chance de gol, uma finalização. Chutou uma bola do meio campo lá que o Renato Augusto até chamou a atenção dele. O Cano jogou. O que você está fazendo, meu amigo? Chutando a bola daqui, para onde? Onde você quer chegar? O Cano jogou esse jogo. Porque estava meio desesperado. O Cano, o grande artilheiro da temporada passada, goleador do ano, 40 gols, 2 Fla-Flus, ele não chutou a bola no gol. Ela não chegou. Porque o Flamengo não deixou. E porque o Fluminense não teve capacidade para isso. Muito bem, vamos agora assistir então a pergunta de Vitor Lessa para Fernando Diniz. Eu concordo aí, quase tudo. Você ouviu o que eu falei, né? Durante a explanação do Mauro, concordo, o Diniz foi muito mal. Mas vamos agora ouvir a pergunta e a patada do Diniz no Vitor Lessa. Vamos lá. Foi a sua estratégia inicial, com a entrada do Renato Augusto no lugar do André. O que te fez tomar essa opção? Qual foi? Você pode explicar dessa estratégia? Olha a cara dele. Para a gente tentar entender essa opção. Se você acredita que acertou ao escalar o Renato Augusto com 2 homens, 2 meias, mais de criação, com um homem a menos de marcação no meio de campo, contra um time que tem um setor de meio de campo muito forte também. Meu amigo, primeiramente, boa noite. Eu acho assim, fazendo análise do jogo, às vezes responder a tua pergunta de maneira direta,
Obviamente, quando o time joga, principalmente do jeito que jogou o primeiro tempo, tão mal quanto jogou, o principal responsável é o treinador, não adianta a gente atribuir Aí o que o Mauro falou. para outros fatores. Agora, essa explicação que o torcedor quer saber, como a tua pergunta, como jornalista, pergunta fácil, que isso é uma coisa que aconteceu. Pergunta se o time fácil. Jogasse mal, Ou pergunta porque jogou o necessária? Renato Augusto e o Ganso junto. E não tem absolutamente nada a ver com isso. Ah, não. Se fosse isso, o time melhorou no segundo tempo, né? Oh. Melhorou no segundo tempo? Melhorou no segundo tempo. Só porque saiu o Ganso, mas o Lima. O Lima também é meia, não é volante. E porque o Flamengo também recuou as linhas, né, Diniz? O Flamengo também recuou um pouquinho para o Fluminense ter mais espaço. O Flamengo marcou um pouco mais atrás. Até porque é impossível marcar lá na frente, pressionando a sua saída de bola na toqueira o tempo todo. Não, não é mais de marcação. Você acha que entrou? Você acha que melhorou? Porque o Lima entrou no lugar do Ganso. O que mudou foi a postura do time. O time que não existiu no primeiro tempo, o time não saiu jogando bem. Se fosse por conta só da marcação, teria trocado os passes com mais velocidade, teria sido mais criativo, a gente teria criado chances de gol. A gente não criou e a gente não marcou. Então não é porque não tinha um jogador, que é sempre essa coisa fácil. E não é fácil assim o futebol. Então não... Como é que é isso, Diniz? Como é que não é fácil assim o futebol? Você tira um jogador de uma posição, que no caso é o André, que estava suspenso, e coloca outro da posição. O Fluminense tinha o Alexander, o Fluminense tinha o próprio Felipe Andrade, que foi bem no começo aí do ano com o Marcão. A torcida falava sobre ele, inclusive. E aí coloca o Renato Augusto junto com o Ganso. Todo mundo sabe, Diniz. Como é que pode só você não saber que o Renato Augusto com o Ganso não dá para jogar? Como é que você consegue não entender que quando você tira uma peça e bota outra, se não é da mesma posição, não tem a mesma intensidade, as mesmas características, o time fica capenga, os treinadores não conseguem entender isso. Olha o exemplo do Flamengo com o Gerson, que saiu e entrou o Luiz Araújo, formou os 2 pontas, e o time encaixou, que a gente já falava isso antes, né? E o Diniz agora é isso. Como é que com o Renato Augusto e com o Ganso e o Martinelli de primeiro volante, o time ia encaixar, pô, ia ter intensidade para sair da marcação do Flamengo, aquela marcação pressão tão alta ali. Pô, Diniz, pelo amor de Deus, né? Aliás, vamos falar a verdade, foi uma hora amasso de Flamengo e Fluminense. Eu acho que a vitória mais tranquila desde... Acho que até foi mais do que aquele em 2020 com o Domi. Flamengo com o Domi e o Fluminense com o Odair Helma, se não me engano. Foi por conta que jogou Renato Augusto e o Ganso. Não. Foi por conta disso. A gente errou uma enormidade de passes. A gente saiu jogando mal. A gente escolheu mal. Por que será? Curto, saiu jogando longo. Então o time não existiu. Não jogou longo? Por conta do todo, e isso, eu sou responsável por conta disso. Não é por conta dessa coisa fácil. Mas se vocês quiserem achar que é por conta disso, pode achar que é por conta disso, mas não foi por conta disso. O time, quando voltou para o segundo tempo, tinha outra postura. O time mudou, o time não começou a morder mais, porque o Lima entrou. Não foi por causa disso. O time teve mais volume. O Lima não tem mais intensidade que o Ganso. Ter um pouco mais de atitude, e foi por isso que melhorou. Então não foi por conta da escalação. Eu acabo sempre tomando risco e prefiro, a minha característica de apostar naquilo que eu acho que é o mais correto para o time. Tinha 2 jogadores, a gente perdeu um pouco de marcação, ia ganhar qualidade, ia ganhar em posição técnica. Como? Coisa que não aconteceu no primeiro tempo, mas não foi por conta disso. Até com um a menos, sem intensidade, nós conseguimos jogar melhor do que jogamos no primeiro tempo. Então não foi por conta da entrada do Renato Augusto com o Ganso, pelo menos essa é a minha opinião. Em termos de estratégia, assim, pro início, qual foi a sua ideia? Acabei de responder, pô. Ganhar qualidade técnica, ganhar imposição técnica no jogo. Que grosseria, hein, Diniz? Não precisava disso, mas enfim, de qualquer forma, a gente sabe como é que é o estilo dele, ele fica nervoso, não é nada pessoal, só que de fato é ridículo, né? Uma coisa que não tem cabimento. Botar o Renato Augusto e o Ganso juntos, é óbvio que desmonta completamente o time, é óbvio que o time fica velho, fica pesado, fica lento, e no segundo tempo melhorou muito mais que o Flamengo, recuou as linhas e também, claro, o Fluminense conseguiu acertar um espaço. O Fluminense tem qualidade, sempre falo isso, o Fluminense tem qualidade, mesmo com os velhos, assim, ano passado, tinha para trocar passo, para criar uma outra chance de gol, mas no caso ali, quando o Flamengo pressiona, quando o time pressiona muito em cima ali, não consegue criar, não consegue sair, e ainda mais se não tem jogadores com intensidade para isso, né? Ainda mais se desfaz o esquema original, como o Diniz tentou no passado desfazer o Cano e o John Kennedy, Keno e Arias abertos. Mas isso do seu Fernando Diniz falar que é uma pergunta fácil não, né? Uma pergunta necessária. É isso, antenado. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu demais. Se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos monetizar aqui o canal do David Sharp. Tamo junto. Aquele abraço. Torcemos sem parar.